Tem coisas que ninguém te conta sobre suplementação. Eu sou Graziela Brown, sou nutricionista e no consultório, com frequência, eu recebo pacientes que compram suplemento e tomam de uma forma errada ou compram suplementos que não vale a pena investir. Então, nesse vídeo, eu quero te explicar um pouquinho sobre os principais suplementos, o que mais me perguntam, que tem dúvida ou que os pacientes tomam ou compram por conta própria com mais frequência. Então, eu vou começar falando dos suplementos que quem se matricula na academia normalmente começa a tomar, que é o Whey Protein e creatina. O Whey Protein, ele não é um suplemento só para quem faz academia. O Whey, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa que precisa aumentar a ingestão proteica. Então, eu posso utilizar um Whey Protein por praticidade, apenas porque naquele horário eu não vou ter tempo de preparar uma carne, um ovo ou outra fonte proteica. Então, o Whey, ele pode entrar como uma estratégia pós-treino, para complementar a quantidade de proteína, mas também ele pode entrar em lanchinhos, então com iogurte natural, eu utilizar o whey com uma panquequinha. Então tem várias formas que a gente pode encaixar o whey na dieta e ele simplesmente serve para complementar a proteína diária. Não é necessário quem faz academia tomar o whey protein, a gente consegue ingerir a proteína através da dieta, colocando fontes proteicas mais naturais, mas ele entra como uma estratégia por causa da praticidade e por ser doce também. Então, pacientes que têm muita vontade de comer doce, talvez o whey seja interessante para fazer algumas receitas. Quando eu for escolher um whey, se não tiver intolerância à lactose ou concentrado, pode ser uma boa opção, que eu posso utilizar ele em receitinhas. O whey isolado, ele tem uma melhor absorção, porém, se eu vou utilizar para misturar com outros alimentos, eu recomendo que compre o concentrado, porque tu vai investir um valor um pouquinho menor. Então, o Whey Protein pode ser utilizado pela maioria das pessoas fazendo academia ou não. O outro suplemento que eu quero falar é a creatina. Muita gente compra creatina e não sabe nem para que ela serve. Então, eu já vi muitos pacientes falando que compraram com a finalidade de ganhar massa muscular. Então, o simples fato de tomar a creatina, que é um aminoácido, ela não vai fazer com que tu ganhe massa muscular, e sim ela vai te dar mais energia no treino. Então, quando a gente vai sentir mais diferença? Quando o organismo tem uma deficiência de creatina, tu vai suplementar, é claro que no treino tu vai sentir uma diferença, mas a pessoa que faz a ingestão pela dieta, que não tem uma deficiência, talvez não sinta tanta diferença ao suplementar. Então, a creatina é um suplemento que absorve melhor com carboidrato. Então, eu tento colocar ela junto com uma refeição e é um suplemento que eu vou tomar todos os dias, não só no horário de treino, porque o efeito no organismo é cumulativo. Então, eu vou tomar todos os dias, inclusive no final de semana. A creatina, ela também tem um efeito na função cerebral. Como é um condutor de energia, ela auxilia no funcionamento das células neurais e aí pode ter uma melhora no desempenho cognitivo. Hoje, a creatina, ela é indicada inclusive para idosos, para melhora da cognição, porém a gente sempre tem que avaliar os exames de sangue e ver se o paciente não tem nenhum problema renal para estar suplementando creatina ou colocando um excesso de proteína na dieta. Então eu penso que a suplementação, ela vem como a cereja do bolo. Primeiro a gente faz a adequação da dieta e coloca os suplementos como um plus para complementar aquilo que a gente não consegue ingerir através da alimentação, ou como uma estratégia, que nem a creatina, para aumentar a energia, para melhorar a performance cognitiva. Então, a gente tem que avaliar cada caso individual. Todo mundo precisa de whey creatina? Não, a gente consegue obter esses nutrientes através da dieta, porém, é uma estratégia bacana para quem quer melhorar o desempenho na academia ou o desempenho cognitivo. Outro suplemento, que é um dos que eu mais recomendo, é o ômega 3. Então, o ômega 3 a gente não ingere, principalmente aqui na região sul, a gente não ingere através da alimentação. Então, peixes de águas frias e profundas é o que vai ser a melhor fonte de ômega 3, não é o hábito da nossa região. Então, não adianta comer qualquer peixe, às vezes um peixe de cativeiro, porque ele não vai ter uma quantidade suficiente de ômega 3. E aí, quando eu for escolher um ômega, eu sempre tenho que observar se ele tem um selinho indicando que é livre de metais pesados. Eu olho também o pote para ver se é de cor sólida, porque os potes transparentes passam luz, pode oxidar o óleo, então não seria interessante comprar de marcas que colocam ômega em potinhos transparentes. E também vou olhar a quantidade de EPA e DHA.
Então, ômega 3 eu recomendo muito para gestante, para idoso, para melhora de função cognitiva, né, no desenvolvimento do feto. E aí a gente tem a melhora também da função cardiovascular. Então, eu posso utilizar um ômega 3 para melhorar o perfil de triglicerídeos, colesterol, LDL, HDL. Então, é um suplemento bem bacana que dá para utilizar e é indicado para a maioria das pessoas. Então, é difícil alguém que não possa tomar o ômega 3. Um ômega de qualidade, ele tem um valor um pouquinho maior. Então, às vezes a gente vai na farmácia e tem alguns ômegas que é R$30, R$40, e aí tem que olhar bem o rótulo dele, investigar essa marca para ver se vale a pena. Que eu geralmente pago em torno de R$100 ou até um pouquinho mais o ômega 3. Esses 3 suplementos são os que eu mais recomendo, além das vitaminas e minerais. Suplementação de vitaminas e minerais eu gosto de prescrever de acordo com os exames de sangue. Então, a vitamina D, por exemplo, eu tenho que saber quanto que está o nível de vitamina D no exame de sangue para saber a quantidade que eu vou suplementar naquele paciente. Não adianta comprar por conta a vitamina D e tomar uma super dosagem ou então tomar uma dosagem que é insuficiente para aumentar os níveis sanguíneos. Então, sempre se faz o exame primeiro de vitamina D e aí depois a gente coloca a quantidade correta. Então, como nutricionista, eu posso prescrever até 4.000 UI de vitamina D. Algum paciente que tenha um exame de sangue com uma vitamina D muito mais baixa, com 9, 10, por exemplo, aí eu encaminho para o médico para fazer uma suplementação maior, de 50.000 UI, de 20.000 UI, que aí entra como medicação, entra como suplementação, né, prescrita pelo médico. Mas a vitamina D, eu costumo tomar ela em gotinhas. Eu compro de uma marca que cada gota tem 2.000 I de vitamina D. Então, se eu preciso tomar um pouquinho mais, eu tomo 2 gotinhas por dia. Se eu tomo um pouco menos, se meu exame não tá tão baixo ali, os níveis de vitamina D, tomo 1 gotinha por dia ou até o intercalo. Tomo isso 3, 4 vezes na semana para sempre manter os níveis adequados. No exame de sangue, a vitamina D ela tem que ficar acima de 40. Então, agora eu fiz meu último exame, mais no início do ano. A minha vitamina D ela já estava em 80, estava muito boa. Fiz uma pausa na suplementação e aí no período do inverno voltei a suplementar com uma dosagem mais baixa. Então, quem mora em regiões mais frias, que a gente utiliza mais casaco, ou uma pessoa que trabalha em ambiente fechado não pega muito sol, a suplementação de vitamina D é bem importante se fazer. Vitamina B12 também é bem comum a gente fazer a suplementação. Nutricionista não pode prescrever a injetável, então sempre é com uma prescrição médica. Caso os níveis estejam muito baixos, precisa fazer uma injeção de vitamina B12, aí vai ser com a orientação de uma receita médica. Como nutricionista, eu posso prescrever ela oral ou sublingual. Então, eu sempre prescrevo a vitamina B12, gosto mais de prescrever ela no formato sublingual. Porque aí coloco o comprimido embaixo da língua, deixa desmanchar e aí a absorção, né, dela vai ser direto para a corrente sanguínea. Quando a gente ingere o suplemento de vitamina D, às vezes depende muito de como está a absorção intestinal para que ela realmente aumente os níveis. Então, a sublingual acho que é a melhor forma. Porque a gente tem que cuidar um pouquinho na suplementação de B12, ela tem que ficar acima de 400 nos níveis sanguíneos, entre 400 e 900, acho que é um bom valor para manter a B12, ela está totalmente relacionada com o desempenho cognitivo, então queda de cabelo, cansaço, né, às vezes a mente fica um pouco mais devagar, a gente precisa investigar se há uma deficiência de vitamina B12. E aí faz a suplementação correta, mas eu não gosto de colocar a vitamina B12 em níveis muito altos ou fazer uma suplementação, aí várias injeções seguidas, né, por semana ali, porque ela também pode causar acne. Então muita gente faz a suplementação até da sublingual, da B12 e acaba aparecendo um monte de espinha e às vezes não correlaciona que pode ser pela suplementação de B12. Quando a gente suplementa a B12, que está faltando no exame de sangue, é bem provável que a gente tenha deficiência de outras vitaminas do complexo B. Então, elas são complexo, andam juntas e quando uma falta, as chances das outras estarem mais baixas também é muito grande. Então, o que a gente pode fazer? Colocar um complexo B junto na suplementação ou então fazer uma avaliação da dieta e aumentar os alimentos ali que a gente identifica que esteja faltando de vitamina.
vitamina E, vitamina K, tem várias outras suplementações que a gente vai fazer, mas tudo isso deve ser feito de uma forma mais personalizada. Então, quando a gente conversa com o paciente na consulta e identifica alguns sintomas, dá para ter uma ideia de quais vitaminas estão faltando. Então, também é feito na entrevista, na avaliação nutricional, uma avaliação daquilo que é consumido. A gente faz um diário alimentar, faz um registro alimentar e vai vendo os hábitos dos pacientes, né? O que eles estão consumindo e quais as vitaminas que estão mais frequentes ou quais as vitaminas que podem estar faltando. Então, um paciente que não consome nada de vegetais na cor amarela, laranja, assim, manga, mamão, moranga, se esses alimentos não estão muito frequentes, talvez ele possa ter alguma deficiência de vitamina A. Então, a gente sempre vai associar o que está consumindo com os sintomas que o paciente apresenta. Então, tem muita coisa que dá para falar de suplementação. Eu não vou falar todos os suplementos agora para o vídeo não ficar muito longo, mas eu quero fazer novos vídeos falando um pouquinho mais sobre outros suplementos.